So it just shows you how dangerous it is to take some of those medications and substances that those guys take. And so I just think this is where the action is right here, what we see in front of us. Olá galera, sejam muito bem-vindos a mais um Virou Notícia. Meu nome é Lucas Pinheiro e eu sou o seu porta-voz da maromba internacional e nacional. Hoje trazemos algumas notícias muito interessantes pra vocês. Reação do mundo do fisiculturismo a Nick Walker. Nick Walker, que foi o vencedor do Arnold Classic Ohio 2021, literalmente causou na internet, cara. Nick Walker simplesmente bugou o mundo do fisiculturismo e trouxe muitas repercussões, né, na internet. Em geral, trouxe muitos questionamentos de pessoas que são realmente crentes do fisiculturismo e que acreditam na estética, pessoas que acreditam no freak. Mas, como a gente pode ver aqui, cara, 90% das pessoas que realmente estão comentando, estão falando sobre, muitas pessoas influentes, vocês podem ver nomes grandes, Sean Ray, enfim, foram positivos. As pessoas gostaram do Nick Walker e acharam que ele realmente fez o que tinha que ser feito. Porque são pessoas que acreditam que o Open é isso, cara. Que o Open é o freak. Mas claro que tem aquela porção que acredita que não podemos abandonar a estética. Apesar de eu não achar que foi o caso aqui. O Nick Walker não é estético, mas ele não trouxe uma bubble gut. Ele não trouxe uma barriga de grávida, da grávida de Taubaté. Ele não trouxe isso. Ele tava controlando o abdômen dele. Ele simplesmente acontece de ter uma cintura larga. Entende? Mas ele não tava dilatado ou coisa do gênero. Ele trouxe um fator freak. Ele trouxe condicionamento incrível. O cara foi insano e ele mereceu a vitória dele. Mas a ideia aqui, o que a gente vai fazer é ver a reação de algumas pessoas relevantes no mundo do fisiculturismo, relevantes que já foram que já foram champions no passado e que comentaram a vitória de Nick Walker de maneira não tão positiva, né, manos? Então a gente vai ver, ó, Nick Walker posando aqui, cara, tava incrível, não tem nem o que falar, a gente já viu isso aí. Nick tava impecável, estriação no corpo inteiro e cheio, mano. Parece que o cara simplesmente morfou uma pedra. O físico dele realmente é muito empedrado. Mas quem a gente vai falar aqui é Robbie Robinson, rapaziada. Robbie Robinson que fez alguns comentários no Instagram dele interessantes, né? Robbie Robinson, pra quem não conhece, é um fisiculturista dos anos 80, início dos anos 90, até meados aí de anos 2000, ele ainda competiu, né? Robbie Robinson que ganhou ainda o overall do Olympia Masters, na época que o Olympia Masters ainda existia, e era um físico clássico, né, da época do old school bodybuilding, que muitos de vocês são fãs, incluindo eu mesmo. Robin Robinson é uma lenda, e olha só o que ele falou de Nick Walker, em relação à vitória do Nick Walker, não diretamente a ele, mas logo depois da vitória dele, então a gente já entende que o que aconteceu aqui foi mais ou menos isso, né? Robin Robinson disse, olha só os comentários aqui: nada do que eu vejo hoje é bom pro bodybuilding, mas quem se importa de qualquer forma, né? Eu costumava pensar que o bodybuilding era algo especial, mas não mais. Bodybuilding se tornou algo sádico, acho que é sádico. A septic tank of bloated. Se tornou um tanque de pessoas dilatadas, homens das cavernas, tipos de físico como homens das cavernas. Os jurados simplesmente escolhem quem eles são falados, né? Quem eles recebem a ordem pra votar, no caso, pra escolher. Ninguém mais quer aparentar como esses caras que a gente vê no palco hoje em dia. Feio é a melhor palavra pra descrever isso. E no último comentário ele meio que faz um comentário sarcástico aqui, tipo, bota aí uma sunguinha, pinta o seu corpo com a sua parte inferior totalmente zoada e eu vou te deixar famoso. Tipo isso, né? Meio que querendo dar a entender que o inferior né, a parte inferior do corpo do Nick Walker não combina, digamos assim, né? Não é tão boa. E temos aqui também o comentário de Michael Criso, rapaziada, que foi um dos caras que foi bastante comentado nos últimos vídeos aqui do canal. Michael Criso, que é um FBB Elite Pro, né? Um cara que compete lá na Europa. O Michael Criso, que é um cara que já deu várias indiretas, vive tretando com a galera da FBB, né? Da Liga Profissional, da nossa IFBB. Ele falou aqui, ó, o Nick Walker não é rival pra mim, galera. Ele é só um cara grandão, sem simetria, mas a condição e massa são bons. Mas isso é tudo que ele consegue mostrar no palco. Fisiculturismo não é só massa. Esse foi o comentário de Michael Criso. Eu particularmente discordo totalmente de Michael Criso aqui nesse comentário. Com certeza eu concordo, bodybuilding não é só massa, mas o que o Nick Walker mostra no palco, galera, tá bem distante de ser só massa. Tudo bem que o Michael Criso, ele tem um físico muito estético, muito travado, grande, mas eu acho que se você vai ficar jogando em direta pra falar com os caras, pelo menos vem competir contra eles, mano. Michael Criso, chega aí na FBB, se vira pro na FBB e sobe com o Nick Walker, mano, pronto. Fechou. Se você é o zoador, é o cara que fica falando que ganha de todo mundo, que é o fodão, que tem o melhor físico, então chega lá e ganha do cara, porque eu tenho certeza que o Michael Criso vai pegar um pau se subir do lado de Nick Walker, né, até pela diferença de tamanho. Fisiculturismo, na minha opinião, rapaziada, ainda é tamanho, e é o primordial,
Quando a pessoa vai assistir uma competição open, ela quer ver freak, mano. Ela quer ver cara gigantesco, ela quer ver monstro, tipo o Nick Walker. E o Nick não é um cara que eu digo que, ele não é simétrico, entende? Não, eu não vejo que falta simetria aqui, falta estética, sem dúvida. Mas ele é um cara gigante em todos os grupos musculares, ele não tem nada que deixa a desejar no físico dele, ele é um cara que trouxe condição, ele é um cara que trouxe densidade, ele é um cara que trouxe volume. Então ele não trouxe só massa, ele trouxe a combinação de todos, né? É claro que não é estético o físico dele, mas é um físico incrível, sem sombra de dúvidas. Então aqui, pra quem não conhece o Robbie Robinson, que foi o cara que falou lá do Nick Walker, né? Ou do fisiculturismo hoje em dia, tá aqui, ó, foto dele no stage antigamente, e é um cara que até hoje, né, por curiosidade aí, se mantém absurdamente em shape, mesmo com uma idade muito avançada. Olha o shape do cara, mano, hoje em dia. Eu nem sei quantos anos ele tem, vamos ver aqui, o cara perguntou, vamos ver se ele respondeu. 75 anos de idade, o Robbie Robinson hoje em dia, ainda shapeado, treinando no estilo lá em Venice Beach, né, na academia, na Gold's Gym. Top demais. Próxima notícia de hoje, o motivo pelo qual eu acredito que a maioria de vocês clicou nesse vídeo, mano. O Arnold Schwarzenegger fez um comentário que realmente foi meio chocante pra todo mundo, né? Ele disse o seguinte, que a categoria Open Bodybuilding é perigosa e a Classic Physique se torna... Não, vai ser não. É o futuro do fisiculturismo, né? Ele disse que Classic Physique é o futuro do bodybuilding, manos. Arnold Schwarzenegger. Arnold também não é, né... não é de hoje que ele já fala isso. O Arnold é um cara que é fã da Classic, é um cara que é fã de vácuo no palco, é um cara que sempre pede um bom vácuo, é um cara que sempre pede pros caras que ganham o Arnold Classic fazerem o vácuo lá depois da competição. E é um cara que é fã da Classic, né? Ele gosta de físico estético, não é à toa que ele é muito fã até mesmo aqui do Cedric McMillan, que tá sentado ao lado dele. E nos próximos minutos de vídeo vocês vão ver exatamente o que Arnold disse sobre isso. E eu quero que você, no fim desse vídeo, comente aí embaixo, mano, sua opinião, o que você achou disso. A gente deixou tudo traduzidinho pra vocês, então eu espero que vocês curtam, deixem um like, se inscrevam no canal. Não esqueça de deixar sua opinião sobre o quadro aqui embaixo. Eu fico muito, muito, muito feliz com o feedback de vocês. E é isso, deixo vocês com esse trechinho aqui do vídeo. Tamo junto e a gente se vê no próximo vídeo. So Arnold, you were backstage watching on the monitor all of these beautiful routines, and it seems to me like these guys brought everything that you talk about, what was necessary for the open division. Jared They were holding and the Danny, switch, poses. please. The guys had great vacuums. The arm to calf ratio was there, as you described earlier. Were you impressed with what you've seen from this classic division? I was not only impressed, Side chest. but I was delighted Delighted. to see such great performance when it comes to posing and the way they relax their faces. It looked so much more appealing. And I tell you, I was watching from the balcony, looking down at them, and then also backstage here on the monitor. And it is just such extraordinary posing routine and control over the body and all that stuff. I think this is the direction we have to go. There's no two ways about it. Yes. And I think that we have to really build this part of the bodybuilding sport, so it is kind of equal to the open competition. You know, so people have choices, and there's also get them more sponsorship money, get them more cash prizes, and all of that. So I'm going to work on that because I think this is really the direction to go. I agree. When I started competing, this look, I had a dream of all of the guys on stage looking like this, and to be able to see it now is surreal for me. Thank you, I'm gentlemen. actually a little Back in bit line, jealous, you know, because I wanted to have this look, I wanted to have these routines, and now you got all of these young guys hitting everything perfectly, looking perfect. You know, they don't have to worry about being massive. They just make sure that they make their body beautiful. And also, let's not forget, they don't have to take all of this stuff that some of the other guys are taking to be bigger, you know. And this is, I think, where the danger is, because in our sport, I mean, in the most dangerous sports in the world, you have 4 guys, like in MMA fighters, 4 guys died over the last 10 years. In bodybuilding, you had 14 guys die over the last 10 years. So it just shows you how dangerous it is to take some of those medications and substances that those guys take. And so I just think this is where the action is right here, what we see in front of us. But there's some really great physiques, and they all have the ability of having a vacuum. You see those vacuums there, and the abs that these guys have, and the control over their body, holding the poses for a long period of time, and not shaking and all this. It was really great. It's great to see this sport really coming along in a strong way. What I love about having this division and the open bodybuilding division at the same time is you have a place for every body types to go. Yes, you know, absolutely. There's a place for the massive guys, there's a place for the more aesthetic guys, and that's what we need, is for the sport to be inclusive. But this classic physique, it really reminds me more
and the old days of bodybuilding competition yes. than the other group that the Open does.